Contabiliza aí. Hoje nós vamos ver tudo sobre CFOP e substituição tributária do ICMS. Vamos lá. O que quer dizer CFOP? CFOP quer dizer Código Fiscal de Operações e Prestações. Então, esse Código Fiscal de Operações e Prestações nada mais é do que um indicativo de que tipo de operação comercial está sendo realizada naquele momento. Então, se o meu CFOP começar com o número 1, 2 ou 3, significa que é uma entrada, significa que a minha empresa está comprando mercadoria. Se o meu código CFOP for 4, 5 ou 6, significa que é uma saída, a minha empresa está vendendo uma mercadoria. Nessa questão do CFOP, nós temos mais de 500 CFOPs, tá? E ele vai ser composto do primeiro dígito mais 3, ó. Esse é o código completo do CFOP. Cada número desse quer indicar uma coisa. O que a gente pode gravar por enquanto? Se ele começar com o número 1, é porque é a compra no próprio estado. Então, se eu estou aqui no Pará, eu comprei de uma outra empresa aqui no Pará. Se o meu código começa com o número 2, significa que eu comprei de outro estado. E se o meu código começa com o número 3, significa que essa mercadoria veio do exterior. A mesma ideia eu vou aplicar aqui na saída. Se eu estou vendendo, a minha venda está começando lá no CFOP com o número 4, é porque eu estou vendendo para o mesmo estado. Se esse meu CFOP começa com o número 5, é porque eu estou vendendo para outro estado. E se eu estou com o meu CFOP iniciando no número 6, é porque eu estou exportando essa mercadoria para o exterior. Tá certo? Qual é o CFOP que eu tenho que ter mais atenção? É o 5.405. Porque se eu observar que eu estou fazendo uma venda com esse CFOP, significa que ele está sujeito à substituição tributária e eu vou ser beneficiado de não ter que pagar de novo o ICMS. Nós vamos ver já já melhor isso aqui. Tá? Agora, o que é importante? Como é que a gente trabalha isso na prática? Quando a gente chega no escritório, a gente precisa fazer um depara. Vamos raciocinar juntos? Olha só, imagina que eu sou uma farmácia. Tá? Então, nós importamos as notas fiscais de entrada, de compra. Essa farmácia comprou de uma distribuidora do mesmo estado. Então, o CFOP de entrada, quando eu pego a nota fiscal de entrada que eu olho, a nota fiscal do cara lá que me vendeu a mercadoria, ele me vendeu, né? Então, ele vai estar, por exemplo, com o código 4.xxx. Ele me vendeu a mercadoria que eu estou no mesmo estado que ele, na distribuidora, tá certo? Quando eu vou importar no meu sistema, eu vou parametrizar ele, eu vou programar para dizer o seguinte, ó, sistema, toda vez que eu comprar essa mercadoria do meu estado, você vai dar entrada aí como se fosse uma compra. Tá dando para entender? Quando eu compro a nota fiscal do cara que me deu a nota, o cara que me forneceu a nota, vai estar como uma venda, porque ele me vendeu. Mas eu estou comprando. Então eu vou colocar como uma entrada de compra do mesmo estado. Deu para entender isso até aqui? Isso aqui eu vou fazer uma vez. Depois o meu sistema ele passa a fazer automaticamente. Então ele já vai começar a identificar. Essas outras numerações aqui também vão ter uma função. Imagina que esse cara da farmácia está comprando medicamento. Então ele vai colocar que ele comprou medicamento, tá? E aqui ele vai colocar, foi uma entrada de mercadoria para revenda por enquanto. Por exemplo. Tá dando para entender até aqui? Mas vamos imaginar que essa mesma farmácia comprou um computador. E ela comprou esse computador lá de São Paulo. Então eu vou ter, quando essa mercadoria vier de São Paulo, na minha nota fiscal lá do cara de São Paulo que ele emitiu, vai estar o CFOP 5xxx, concorda comigo? Porque São Paulo está vendendo para o outro estado, no nosso exemplo seria Pará. Só que aqui, quando chegar na minha empresa, a minha farmácia ela revende o computador? Não. Então o meu código de entrada, por exemplo, pode ser que seja 2, porque está vindo de outro estado, e aqui no meu XXX eu não vou colocar revenda de mercadoria. Eu posso colocar, por exemplo, compra para o ativo da empresa. Tá dando para entender direitinho? Então esse depara aqui nós precisamos fazer em geral uma vez. A gente faz o depara por tipo de produto.
Toda vez que a minha empresa compra um produto novo, que ainda ela não fazia revenda, ainda nunca tinha comprado, normalmente tenho que parar para fazer esse deparo. O nosso sistema vai avisar para a gente configurar isso aqui. Deu para entender legal o que é o CFOP? Qual é a importância dele? Através do CFOP é que nós vamos ser fiscalizados também. Então a Cefa vai saber tudo que você comprou, se essa mercadoria está destinada para revenda, se ela está destinada para o teu ativo. Dependendo da destinação da mercadoria, ela vai ter um tipo de tributação, ela vai ter um tipo de incentivo, um tipo de crédito. A mesma ideia aqui quando eu vender essa mercadoria. E eu preciso fazer bonitinho, direitinho esse deparo aqui. E eu tenho que ter atenção redobrada se eu tenho substituição tributária, para eu não pagar a mais, ou eu também não colocar a substituição tributária e pagar a menor, que eu vou estar chamando a fiscalização. Tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre substituição tributária do ICMS. Como que vai funcionar? Qual é a grande maioria das mercadorias, como é que elas funcionam? Lembrando que o ICMS é uma legislação estadual. Então, tudo que for ICMS, ou vale apenas dentro daquele estado, nosso exemplo aqui do estado do Pará, ou ele vai ter um convênio com outro, através da Cefaz, com outro estado. Mas eu preciso sempre analisar estado a estado, tá bom? O que é o caminho normal? Normalmente eu tenho a fábrica que produz a mercadoria, essa fábrica vai vender para uma distribuidora ou atacadista. É a mesma coisa aqui em termos contábeis. Esse atacadista vai revender para uma loja. E essa loja vende para o consumidor final. O que acontece geralmente? Se a minha fábrica vendia a R$100 aqui, ele vai aplicar o ICMS, por exemplo, 17%. Essa mercadoria vai ser 117. Quando o distribuidor comprar, ele vai comprar por 117. E vai aplicar mais 17% do imposto dele, que vai dar X. Quando a minha loja for vender, ela vai comprar por X. E vai aplicar mais 17%, que vai dar Y. E esse meu consumidor já vai comprar com preço Y. O que o governo fez? Às vezes ele quer facilitar o processo de arrecadação do Estado. Fica muito mais difícil fiscalizar 3 estabelecimentos. Então ele tentou simplificar através da substituição tributária. Ele fez um estudo e chegou numa margem de valor agregado. É como se fosse, bom, o preço médio final de determinado tipo de mercadoria é X. Então vamos cobrar logo tudo aqui da indústria, lá no início. E esses dois não precisam pagar de novo. Então isso é que é a substituição tributária do ICMS. Se eu comprei uma mercadoria que tem substituição tributária do ICMS, quando eu vender, eu não vou fazer o cálculo do imposto do ICMS. Porque indiretamente eu já paguei lá na hora que eu comprei, porque eu já comprei com um valor um pouquinho maior, tá certo? Isso aí é um estudo do governo que o governo faz. Vamos comentar agora uma outra situação aqui, vedação de benefício fiscal. Lá na legislação do Simples Nacional consta que se você faz parte do Simples Nacional, você possui vedação a alguns benefícios fiscais. Mas antes da gente entrar nisso aqui, deixa eu comentar 2 tipos de benefícios fiscais que nós podemos ter. Nós temos aqui a imunidade que está prevista lá na nossa Constituição Federal. Como ela está na Constituição Federal, é praticamente impossível remover essa imunidade de alguma coisa. Vamos dar 2 exemplos aqui. Nós temos as igrejas e nós temos os livros. Então isso aqui está previsto na Constituição. Não tem como eu retirar. Essas 2 categorias aqui não pagam imposto. E nós temos aqui a isenção. Vamos dar um exemplo de isenção. Vamos supor, vou dar um exemplo real, na verdade. Os estados chegaram numa conclusão. Reuniram lá os 27 estados e chegaram à seguinte conclusão. Olha, gente, vamos dar isenção de ICMS para o preservativo, para a gente estimular a população a se cuidar. Vai ser bom para todo mundo. E eles decidiram dar uma isenção. Só que a isenção ela pode ter um prazo de validade ou ela pode até ser retirada de uma forma um pouco mais fácil, com um processozinho, mas você consegue retirar a isenção se for necessário. Então, nesse caso de isenção aqui, é um acordo que os estados fazem. Tá? Sabendo dessas 3 informações, você já sabe o que é uma substituição tributária, você já sabe o que é uma imunidade, você já sabe o que é uma isenção. Se a minha mercadoria está sujeita à substituição tributária, legal, eu vou aproveitar lá no meu Simples Nacional, substituição tributária do ICMS. Mas se a minha mercadoria possui imunidade ou isenção,
eu não posso aproveitar no Simples Nacional. Fica até uma crítica aí, a gente vê que isso aqui não é justo, né? Que se a gente está tentando fazer uma coisa que era para beneficiar toda a população, era para poder aproveitar no Simples Nacional. Mas como tem essa vedação de benefício fiscal, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, as empresas do Simples Nacional, como farmácias que vendem isso aí, não tem essa isenção de ICMS. E por último, a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre automação. É praticamente impossível você fazer esse processo aqui 100% manual. Então, por isso que é importante você automatizar isso aqui de alguma forma, porque mitiga as chances de erros humanos, né? E o que vai acontecer? Se eu fizer errado isso aqui, eu posso estar pagando um imposto a maior. Então imagina que eu tenho direito à substituição tributária e por algum motivo eu esqueci de digitar. A minha empresa vai pagar um imposto a maior, o que é ruim para o empresário. Ou ao contrário, eu não tenho direito a uma substituição e coloquei que eu pago um imposto a menor. Quando eu pago o imposto a menor, a Cefa vai detectar isso daí, e isso aí vai provocar uma fiscalização. Então, em ambos os casos, eu tenho que ter cuidado. Tem uma indústria aí para venda de crédito tributário de ICMS. Cuidado, se o teu contador fizer tudo certinho desde a primeira vez, você não vai ter esse crédito. Significa que você fez tudo certinho. E se você tiver crédito, o contador porventura esqueceu de fazer isso aqui, você pode buscar os últimos 5 anos, mas procure uma empresa de confiança. Porque às vezes eles aumentam um pouquinho aqui esse crédito, porque eles recebem um percentual em cima do que você vai recuperar, e só daqui 5 anos você vai saber da dor de cabeça. E para a gente finalizar aqui, tudo isso aqui é muito importante você cruzar com NCM da mercadoria, com a nomenclatura comercial do Mercosul. Se você tiver dúvida sobre NCM, procura aqui no nosso vídeo para você entender um pouco melhor. Tá bom? Até a próxima!